amados, professor Fernando na área, e hoje nós vamos falar sobre Ele é migrador, migrações brasileiras. Essa belíssima música aí, interpretada por Jair Rodrigues e Dominguinhos, fala sobre o movimento de saída de pessoas do Nordeste para buscar melhores condições de vida no Sudeste brasileiro. Uma música que marca, na verdade, esse movimento migratório no Brasil. E a gente vai falar sobre isso. O que é migração, afinal de contas? Estamos falando aqui, galera, de todo o movimento populacional, todo deslocamento no espaço geográfico, que pode ser permanente ou pode ser temporário. Se a gente remontar um pouco da história da humanidade, a gente vai ver que o homem sempre migrou de um lado para o outro, seja para buscar recursos, seja para buscar melhores condições de vida. A verdade é que a história do homem também é a história da migração. A gente pode categorizar migração da seguinte maneira. Se eu estou saindo em direção a um outro país, por exemplo, a minha condição quando eu estou saindo é de emigrante, certo? Estou saindo. A minha condição quando eu chego nesse outro país é de imigrante. Então vamos lá? Emigrante é quem sai, imigrante é quem chega, ok? A gente também pode diferenciar aqui os diversos tipos de imigrações. A gente pode falar de imigrações internacionais, que são aquelas que ocorrem entre pessoas que saem de um país para o outro, ok? Migrações nacionais, são as nossas migrações internas aqui. Provavelmente alguns de vocês já viveram em outros estados brasileiros, já viveram em outras cidades. Isso é um tipo de migração interna, migração nacional. Também temos a chamada migração rural urbana, aquelas pessoas que saíram do campo, da área rural e foram viver na cidade. Essa é uma realidade do Brasil, principalmente depois da década de 70. O Brasil experimentou, década de 70 não, mas depois da década de 30, 1930 em diante, na verdade, quando o Brasil experimentou a industrialização, muitas pessoas deixaram a vida no campo e foram viver na cidade. A gente chama isso de êxodo rural. Existem também aquelas migrações pendulares, que a gente está fazendo pouco nesse tempo. Migração pendular é quando você se desloca de um lugar para o outro por uma questão de trabalho, por exemplo. Eu saio de Silva Jardim e vou trabalhar em São Pedro da Aldeia. Esse deslocamento praticamente diário para trabalho a gente chama de migração pendular, porque eu vou e volto. É aquela história do pêndulo, né? Vai e volta, vai e volta. É assim que a gente chama a migração pendular. Os efeitos dos movimentos migratórios. Se a gente for colocar aqui no papel, na verdade, os migrantes podem contribuir bastante para o desenvolvimento de um determinado lugar. A gente já estudou um pouco sobre isso, que o Brasil se constituiu a partir da migração de diversos povos. Nós somos um povo miscigenado. Aqui a gente tem asiáticos, europeus, africanos, população indígena. E essas populações se misturaram aqui e deram origem a esse povo diversificado, o povo brasileiro. E se a gente ver bem, a contribuição, por exemplo, dos europeus está na nossa cultura, a contribuição dos asiáticos, a contribuição dos africanos está presente aqui na nossa cultura de uma maneira fortíssima. Pega todos os exemplos que você vê em relação ao tipo de comida, ao tipo de roupa, ao tipo de música, enfim, as manifestações culturais, religiosas, há uma influência direta dos povos que migraram para esse território e formaram essa população tão diversificada que é a população brasileira. Esse é um dos efeitos dos movimentos migratórios. Também podemos falar aqui sobre a troca de experiências, né? Óbvio, essa troca de experiências, como você, por exemplo, vai do Brasil para um outro país do mundo, você fica assustado com as experiências diferentes, com o tipo de culinária, o tipo de roupa. Eu tive a oportunidade de ir para o Egito, fui em Israel, fui na Turquia, fui no Senegal. E esses estados, fui na Jordânia, esses lugares, na verdade, me marcaram bastante porque a cultura é completamente diferente. Claro que eu não fui para morar, eu fui para fazer uma visita, passei um tempo nesses lugares,
mas se eu tivesse passado mais tempo, provavelmente eu teria sido influenciado pela cultura deles e também poderia influenciar, mesmo que de maneira pontual, um pouco da cultura daquele povo. Isso é bem interessante para a gente falar. Eu estive em Israel e vi muitos brasileiros, por exemplo, influenciando a cultura daquele lugar em relação à culinária, coisas que a gente come aqui, o tipo de comida que a gente tem aqui, influenciando um pouco da vida daquele povo lá. Então é isso, gente. As migrações, elas contribuem para trocas culturais. Isso é fantástico, isso é fenomenal, porque ninguém, na verdade, é uma ilha, né? Ninguém está isoladinho a ponto de não poder ser influenciado. Essas influências são positivas. Agora, existem também os casos ruins, do que a gente vai chamar de xenofobia. Você já ouviu falar sobre isso? Xenofobia é todo um sentimento e toda uma reação contrária ao migrante, sabe? E essa reação pode até às vezes ser violenta, agressiva, e são inúmeros casos de pessoas que tratam mal os imigrantes. Por exemplo, na Europa, no Brasil também a gente tem casos de xenofobia. Nós pegamos casos recentes de pessoas que vieram do Haiti, que vieram da Venezuela e não foram bem tratados aqui no Brasil. Situações de pessoas que saíram de diversos países da África e até mesmo daqui do Brasil e foram tratadas de uma maneira muito ríspida em ambientes da Europa. Então isso a gente chama de xenofobia, todo sentimento de aversão, de ojeriza, de não querer estar perto, e infelizmente isso também pode gerar agressões, violência. É um problema muito sério que o migrante enfrenta. Outra situação que a gente pode falar aqui são as migrações externas. O fluxo de brasileiros para outros países é significativo. Na verdade, por que os brasileiros migram para outros países? Vamos pensar aqui. Por que uma pessoa migraria para um outro país? Você gostaria de viver em outro país? E a pergunta é, por que, afinal de contas? Será que você gostaria de sair do Brasil para ir para um país com uma economia pior do que a nossa? Com uma condição social pior do que a nossa? A menos que você for fazer uma missão, for trabalhar, enfim, numa atividade humanitária. Mas fora isso, muito difícil. As pessoas geralmente querem migrar para países mais desenvolvidos, com uma economia melhor, com uma qualidade de vida maior. E é isso, os brasileiros buscam isso. Os brasileiros que migram para outros países geralmente estão buscando melhores condições de vida. E, na verdade, esse é um dos grandes critérios da migração. É buscar melhores condições de vida. É isso que geralmente as pessoas buscam. É isso que geralmente leva as pessoas a saírem de seus lugares e buscarem outras oportunidades para as suas vidas. Importante a gente falar aqui de fatores que influenciam as migrações. A gente vai falar de fatores atrativos e repulsivos. Vamos pensar aqui? Atrativos, aqueles fatores que atraem as pessoas. Por que ir, por exemplo, para um país tal? Porque lá tem uma economia muito boa, porque a segurança é ótima, porque eu vou ter uma educação interessante naquele país. Ok, fatores atrativos. Fatores repulsivos. Por que sair do lugar onde eu estou? Existem diversos fatores. Você pode ter problemas, crises financeiras, guerras, problemas de desastres naturais, enfim, esses são chamados fatores repulsivos, que repulsam, que expulsam as pessoas do território, ok? Para a gente finalizar, eu quero incluir aqui nesse nosso conteúdo os diversos tipos de migrações. Pega a referência aí, olha. Um tipo de migração que eu já falei para vocês aqui é a migração pendular. Esse movimento diário realizado pelas pessoas dentro de um espaço geográfico limitado, né? Ir à escola, ao trabalho. A chamada migração sazonal, que é um deslocamento em que a mudança não é fixa e leva um período de tempo relativamente curto, geralmente alguns meses. Por exemplo, a pessoa que migra para trabalhar durante 3, 4 meses numa determinada cidade e depois retorna. Isso é migração sazonal. Ela é dentro de um tempo. Transumância é parecida com a migração sazonal. Ocorre quando um grupo de pessoas passa uma parte do ano em uma localidade e uma parte em outra, permitindo assim um deslocamento
anual, por exemplo, populações do sertão do Nordeste que vão até a zona da mata trabalhar no corte de cana durante os meses da colheita e depois retorna à sua região de origem. É bem parecida mesmo com a migração sazonal. Êxodo rural, isso eu já falei para vocês também. Migração campo-cidade, esse deslocamento em massa da população do campo para a cidade para buscar melhores condições de vida. E no Brasil, os principais movimentos migratórios estão relacionados principalmente à industrialização, ou seja, estamos falando de algumas regiões mais dinâmicas e outras menos dinâmicas. Se a gente for colocar de fato no papel, a região sudeste e a região sul do Brasil são as regiões mais dinâmicas do ponto de vista econômico e industrial. E óbvio que essas regiões, ao longo do tempo, atraíram pessoas. As pessoas saíram de diversos lugares do Brasil, do Nordeste, do Norte, e migraram para a região sudeste, por exemplo, para buscar melhor condição de vida, como você pode acompanhar nesses mapas que nós estamos colocando aí. Êxodo urbano é quando as populações das cidades migram em massa para as zonas rurais. É bem difícil acontecer, mas acontece. Pessoas que saem da cidade, às vezes buscando melhor condição de vida também, tranquilidade do campo, certo? Camarada que está vivendo num ambiente de insegurança, vai migrar para morar no interior, pode acontecer. Migração cidade-cidade é uma migração realizada entre cidades diferentes ou uma mesma cidade, por exemplo, você que já morou em uma outra cidade, hoje mora em São Pedro da Aldeia, em Cabo Frio, enfim, isso é migração cidade-cidade. A gente já fez, eu já fiz, por exemplo, já morei em outra cidade, hoje moro aqui em Silva Jardim. É isso, migração cidade-cidade. Nomadismo, aquele tipo de migração onde as populações se deslocam continuamente. Ainda existem nômades no mundo, sabe? É bem rara, mas você vai encontrar ainda populações que migram de um lado para o outro sem uma residência fixa. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso conteúdo. Tamo junto e até a próxima! Ele é migrador, um retirante